Coisa tá feia lá no Vascão, hein? Fala, Breno. Vamos lá, hoje acontece a reunião da diretoria com o Felipe Coutinho para acertar os pontos finais e ver como vai ser a questão dele com Aston Villa. Pode emprestar o jogador ou até rescindir o contrato com o Felipe Coutinho. Ele tem que resolver isso. Então a gente vai aguardar hoje a reunião decidindo o lado dele com o Vasco. Por fim, né? O acerto já está encaminhado há um bom tempo, mas a tendência é que hoje isso seja já sacramentado, não assinado ainda, mas pelo menos muito bem encaminhado, né? A gente tem que ter cuidado às vezes com as definições que a gente faz, mas é para acertar tudo, né? Hoje que foi mais um dia de protestos, a gente viu pichações em São Januário, elenco de finados, frouxos e coisa pior, nos muros e também em faixas em outros pontos da cidade, em passarelas, aí essas imagens repercutiram pela internet. É mais uma galera na bronca por conta do resultado de domingo. E por fim, eu acho importante repercutirmos também Felipe Maestro, nomeado diretor técnico. O último tinha sido Abel Braga e é alguém do Pedrinho para fazer a ponte dele com o elenco. Internamente, a diretoria da Vasco SAF, hoje comandada pelo Pedrinho, eles já dão, né, eles compõem a diretoria, eles já dão a 777 como carta fora do baralho, tá? A empresa ainda é dona de 70% da Vasco SAF, mas o controle é do sócio minoritário, o CRVG. Cenas para os próximos capítulos. Mas nesse momento, claro, Pedrinho tem, né, autoridade, tanto que ele traz o Felipe para a vaga do Abel, que era do Abel Braga um tempo atrás. Como é que você define esse momento do Vasco aí, Delei? Com tristeza, né? Por toda a história do Vasco, quer dizer, você vê que ele está passando por isso já faz horas, né? Uhum. Quer dizer, aí você tem administrações irresponsáveis. É. A maioria dos clubes brasileiros, né? Eles hoje pagam pelas administrações irresponsáveis. Verdade. Lá de trás. Caras que tratavam o clube como quintal de casa. Sim. E foram criando dívidas sem a menor responsabilidade. Então, o retrato disso tudo tá aí. Eu torço para que o Pedrinho dê certo, porque é um ex-jogador. Eu sempre espero que os ex-jogadores passem a ocupar lugares relevantes. E com mais um agora no comando do futebol, que é o Felipe, né? Eu sempre torci por isso. Eu torço para que eles realmente consigam achar um caminho. A coisa está muito, muito complicada. Bom, vamos aguardar. Felipe Coutinho, uma boa para de repente começar a mudar esse panorama ou é pouco? Não, é um grande jogador. Com certeza ele vai agregar muito ao time do Vasco, mas ainda a gente sabe que faltam algumas outras peças. E eu acho que o problema também não está só dentro de campo não, né, Dele? Essa confusão toda, né, Bruno? Precisa se resolver. Até porque você acaba levando mais segurança para dentro do vestiário e é complicado. É muito complicado. Reunião do Felipe Coutinho. Hoje não aconteceu. Passou para amanhã. E aí eu tô ficando preocupado com o andamento disso aí. O Coutinho que esteve no Maracanã, o Souza também, né, para acompanhar o clássico do fim de semana. E aí teríamos hoje a reunião, em teoria, não a reunião final, mas assim, uma reunião decisiva para sabermos quais seriam ali os acordos possíveis a serem feitos com o Felipe Coutinho. Essa reunião passou para amanhã. E aí já acende um sinal de alerta, né? Passou para amanhã, pediram para reagendar a reunião, vão repensar alguns pontos e tal. Vamos acompanhar, tá, gente? Ainda tem tempo. A janela só se abre daqui a um mês, praticamente, no dia 7 de julho, mais de um mês. Tem tempo, sim, mas é claro, isso tem que ser acertado logo para que não vire novela e não mexa no ambiente do Vasco. Já não tá bom, né? Os jogadores hoje ganharam folga, tá? Ontem não teve folga na reapresentação, mas hoje teve folga sim. Os jogadores voltam ao trabalho amanhã, lembrando que o Vasco só joga na semana que vem. Então, assim, o Felipe Maestro, que foi nomeado como diretor técnico da Vasco SAF. Lembrando que o Pedrinho, que hoje comanda a Vasco SAF, ele está acima do Lúcio Barbosa, que é o CEO, porque o sócio minoritário tem aí o domínio, digamos, tem o controle, né, da Vasco SAF nesse momento, a 777. Que, inclusive, nos bastidores já está sendo considerada carta fora do baralho. É importante falarmos sobre isso. A 777 vem sendo considerada carta fora do baralho, ainda é dona de 70% das ações, mas vem sendo considerada carta fora do baralho. E aí, nesse ponto, a gente tem o Pedrinho nomeando um cara dele, né? O Felipe é parceiro, amigo do Pedrinho, já treinaram time juntos, né? Então, assim, são amigos e um confia no outro. Pro cargo que era do Abel Braga. Desde que o Abel saiu, não tem. A pergunta é, ele tem capacidade para estar lá ou está assumindo
essa condição só por ser amigo do Pedrinho. Não, Muitas empresas funcionam assim, Eu tá? disse ser amigo por ter a confiança do Pedrinho. Não, eu entendi, não tô falando sobre você, eu tô fazendo a pergunta sobre a contratação claro. mesmo. Em teoria não tem capacidade Eu não pra tenho isso. esse conhecimento. Eu tenho o conhecimento do trabalho do Felipe como treinador. E os últimos trabalhos foram ruins, no Bangu, no Volta Redonda, no Exatamente. Confiança. Como diretor técnico, eu nunca vi. Ele chegou pra seleção brasileira com o Ramon, né? Como diretor técnico, eu nunca vi. Espero que tenha sido uma boa contratação. De Vasco, ele entende, né? Vamos ver se ele entende da função também. Tomara Pois que é. entenda. E aí, essa demora da reunião com o Coutinho tá me acendendo um sinal de alerta. Será que não tem risco de virar novela, hein, Vitor? Qual será a reação do Felipe Coutinho após esse 6-1? É uma grande dúvida que eu tenho. E tem a questão financeira também. Esse 6-1 interfere na vinda ou não do Coutinho? Ainda não sabemos. Será que ele não pode entender que ele chega como salvador da pátria e não é esse o momento da carreira dele? Não sabemos. Quando ele desembarcou no Rio de Janeiro, ele deixou claro nas entrevistas, embora não tenha falado diretamente, ele deixou claro que o objetivo dele era vir pro Vasco. O Pedrinho falou sobre isso. O Pedrinho também falou sobre isso. Outra coisa, condições financeiras. Como tá o financeiro do Vasco? Pingou? O direito de imagem que estava previsto para cair, foi pago? Ainda não temos essa confirmação. Amanhã é dia 5. Pois é. Tem que pagar o salário, né? Exatamente. Vai tirar o dinheiro de onde? A cota da Copa do Brasil caiu? Caiu. Não caiu? Caiu. Pix chegou já. O Pix do patrocinador caiu? Caiu. Também. Então, o Vasco mês vai que usar vem? esse dinheiro pra quê? A gente cobrava a transparência da 777, só que é uma empresa privada. Então é mais difícil você ter essa transparência, por mais que seja necessário num clube do tamanho do Vasco. O Vasco é um clube associativo. Agora, quando o clube associativo assume o comando, aí a gente tem que reforçar esse pedido por transparência. É verdade. E só vendo esses números, que a gente vai ter certeza se o Vasco tem ou não condição de fazer uma contratação do tamanho do Felipe Coutinho. Não só dele, muitos falam do Souza também. O Souza fez até um story lamentando a derrota. Tava enfim. no Maracanã também. Tava Felipe no também tava no Maracanã. São no domingo. amigos, moram no mesmo condomínio e tudo mais. Eu conheço muitas pessoas. que Conhece? moram, né? Então. A gente não sabe e tem aí algumas semanas para esse desfecho acontecer logo, um pouquinho mais de um mês, pra gente entender qual vai ser a postura do Vasco, não só no caso do Felipe Coutinho, mas do mercado como um todo. Posso ser sincero, minha preocupação com o Vasco hoje é o dia a dia. Sim, é pagar a É conta um de luz. outro problema. Porque... Viagem. Exatamente. Você custear as viagens. Então, olha quantos problemas. Você tem que pagar o dia a dia, tem que pagar os salários, você tem que pagar as viagens e a logística do clube. A gente sabe que você vai jogar em Fortaleza, não é tão simples assim. E o clube decide coisas básicas, gente. Por exemplo, ambulância. Quem Isso. arruma é o clube mandante. E no meio disso tudo, você tem que reforçar o time. Pois é. Você acabou de perder de 6-1 pro maior rival. Tá muito claro que com esse time o Vasco vai ter sérias dificuldades. Tem toda a situação também envolvendo o ataque. O Álvaro Pacheco tinha pouquíssimas opções de ataque. Sim. O David não foi relacionado, o Adson não foi relacionado, ele entrou com o Rossi no segundo tempo. O Vasco precisa se reforçar, o Vasco não tem um primeiro volante confiável. Então não é só o Felipe Coutinho, o Vasco precisa ir ao mercado, o Vasco precisa agir. Vai agir como? Quem vai agir? Com que dinheiro? Essa é a grande dúvida. Muitas perguntas, tá? Muitas. Muitas perguntas que temos do Vasco. Rapidinho. Vamos aguardar essa reunião de amanhã.